Glória a Deus, pode dar início. Amém. Eu vou Saúde a interromper todos. só um minutinho para poder não ficar assim muito tempo silencioso. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graça e paz para todos. Me chamo missionária Alexandra, né? Sou do Rio de Janeiro, da Igreja Assembleia Deus dos Viventes, onde sou liderada pelo pastor Hamilton, missionária Aline. Vou deixar aqui para a nossa meditação, 2 Reis 4, que vai falar sobre a viúva, uma mulher que viu a sua prosperidade através da fé, através da confiança. Uma mulher que no seu momento, onde ela achava que não tinha mais jeito, onde ela achava que era o fim, ali o Senhor prosperou. Amém? Amém. 2 Reis 4, irmãos, que vai dizer sobre uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, é morto, e tu sabes que teu servo era temente ao Senhor. E vieram os credores para levar 2 filhos meus para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te farei eu? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem coisa alguma em casa, senão uma vasilha de azeite. E ele lhe disse: vai, pede para ti vasilhas emprestadas, e todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e derramará teu azeite em todas as vasilhas, e põe à parte aquela que estiver cheia. Partiu a mulher e fechou a porta para si e seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia de azeite. Quando as vasilhas ficaram cheias, disse a um de seus filhos: traze-me ainda outras vasilhas. E ele disse: não há mais vasilha. Então o azeite cessou. Veio ela depois e contou ao varão de Deus, o qual disse: vai e vende o azeite, e paga a teus credores, e tu e teus filhos viverei do que restar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que cada um aqui de nós, né, já conhecemos essa história, já conhecemos a história dessa mulher. Nós sabemos que ela vai passar pela dor da perda. Seu marido agora ele veio a falecer e os credores vão vir cobrar uma dívida que se havia. E nós sabemos que naquela época, quando o marido morria, os filhos ficavam na responsabilidade da casa. Eram os filhos que se tornavam provedores. Mas agora aquela mulher, diante daqueles homens, diante da dor da perda, agora ela vai ter que ter uma atitude, ela vai ter que ter uma reação para salvar a tua casa. E ela, então, ela vai lembrar do Deus do seu marido, porque a palavra do Senhor vai dizer que ela disse a Eliseu: meu marido, teu servo, ele era temente ao Senhor. A Bíblia não relata, mas eu creio que ela não deveria ser cristã, mas ela acreditou e teve fé, porque ela levou o relato do seu marido até Eliseu. Ela disse para Eliseu quem era o seu marido. Ela disse que ele era temente. E eu creio que este homem, ele abriu mão de si. Alguns historiadores dizem que esse homem era Obadia, que alimentava os profetas a qual Jezebel prendiam, né? Mas não há relato realmente se é este homem. E a palavra do Senhor vai dizer que os credores vão bater na porta dela para levar o seu único sustento, que eram os seus filhos. Imagina agora em meio à dor da perca, do luto, porque eu creio que aquela mulher não tinha nem ainda acabado de sofrer a dor da perca, ela vai passar por outra provação.
Ela vai passar pela provação de ver os seus filhos sendo levados para ser escravo. Então, aquela mulher vai ter uma atitude. Ela vai até Eliseu. Ela vai levar o teu problema àquele que pode resolver e solucionar. Ela vai levar o teu problema àquele que tem intimidade com o céu. Ela vai levar o seu problema para aquele que sabe a quem recorrer e a quem interceder. Ela vai diretamente no nome de Deus. Se percebe que trazendo por dia de hoje, muitas das vezes, nós queremos levar o nosso problema para quem não pode resolver. Nós queremos levar o nosso problema para o vizinho, nós queremos levar o nosso problema para o irmão, mas sabemos que o irmão não vai poder resolver, sabemos que o vizinho não vai poder resolver, mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela vai diretamente a Eliseu. Ninguém vai saber o que está acontecendo na tua casa. Se percebe que ela vai sair, ela vai fechar a porta e vai até Eliseu. Mas se percebe uma coisa, que o que estava dentro da casa, que era a presença, a unção de Deus, não permitiu que o inimigo entrasse, porque os credores vão bater, mas não vão ter atitude de entrar. Por quê? Porque a casa estava guardada pela presença. Aquela mulher não sabia que dentro da casa havia uma unção, havia uma presença de Deus, porque azeite significa presença, azeite significa unção. Então, a todo momento, a nossa casa tem que estar resguardada pela presença do Senhor. A todo momento, a gente tem que trazer a presença para dentro da nossa casa. E aquela mulher, então, ela vai até Eliseu e vai contar o relato do seu marido, ela vai contar a sua história para Eliseu. E ele vai dizer: declara-me o que te eu de fazer, declara-me o que tem em casa. E ela vai dizer: a tua serva não tem nada, vírgula. Neste momento ela vai lembrar: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. E quando ela lembra desse azeite, ela apresenta esse pouco na mão do profeta. E quando Eliseu ali agora, ele manda ela entrar e fechar a porta do teu quarto, ela e teus filhos. Eu creio que neste momento houve uma oração. Eu creio que neste momento Eliseu começou a clamar, porque quando a porta se fecha, o azeite se multiplica. Então o Senhor nesta manhã está dizendo para mim, para você: apresenta o teu pouco, porque é no teu pouco é que Deus vai prosperar, é no teu pouco que vai haver prosperidade, porque Deus não precisa de muito para fazer o milagre, Deus não precisa de muito para poder fazer o milagre. Aquela mulher só tinha um pouco de azeite, e um pouco de azeite foi o suficiente para prosperar a tua casa. O pouco de azeite que ela tinha foi o suficiente para trazer a prosperidade para ela e para a tua casa. Quando Eliseu apresenta aquele azeite ao Senhor, o azeite se multiplica. Só que nesta manhã o Senhor está dizendo que a gente precisa prosperar espiritualmente. A gente precisa colocar os nossos talentos para prosperar. A gente precisa colocar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para prosperar. Se nós temos o talento de ministrar a palavra do Senhor, vamos colocar esse talento para prosperar, porque a prosperidade que o Senhor está dizendo é prosperidade espiritual. O Senhor não está prometendo casa, carro para ninguém, mas a prosperidade que Ele nos promete é a prosperidade espiritual, é o crescimento espiritual, é que nós viemos crescer em graça e em conhecimento. Essa é a prosperidade a qual o Senhor Ele tem buscado de mim e de você. E muitas das vezes a gente acha que crescer na prosperidade é crescer adquirindo bens materiais. Não. A nossa prosperidade maior é crescer em graça e conhecimento, é encher o reino do Senhor de almas, é pregar o idem do Senhor. Nós temos que prosperar. Porque quando o Senhor ele faz uma promessa para Abraão, o Senhor não está falando só de vidas. O Senhor está falando que Abraão cresceria, que Abraão abriria tendas, que Abraão abriria portas para que as nações se unissem. Através de Abraão, da promessa que o Senhor fez a Abraão, as igrejas começam a se multiplicar, as igrejas começam a crescer, começa por Samaria, vai para Antíoquia. Por quê? Porque era uma promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, e aí começa a descida do Espírito Santo em todas as igrejas, em Samaria, na Judéia, porque é uma promessa.
Então, a promessa que o Senhor está dizendo para a gente de prosperidade é a gente alargar tendas, é a gente semear a palavra, é a gente fazer a palavra se multiplicar. Essa é a prosperidade que o Senhor quer de nós. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a gente não adianta juntar tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem vai comer. O Senhor não está dizendo dessa prosperidade da terra, mas Ele está dizendo da prosperidade espiritual. Porque o que tinha na casa daquela mulher era azeite, e azeite representa a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo se multiplica na casa daquela mulher. A prosperidade espiritual, ela entra sobre a casa daquela mulher, porque ninguém tinha poder e autoridade para fazer aquele azeite se multiplicar se não fosse pelo espiritual. Aonde tinha escassez, houve prosperidade. Devido à fé daquela mulher, a confiança dela em Deus. Apresenta o seu pouco nessa manhã para o Senhor. Apresenta o teu pouco, Senhor. Eu só tenho esse pouco, mas eu creio que o Senhor pode prosperar. Muitas das vezes, quando vem a adversidade, a escassez, a gente abre o nosso armário e só tem lá um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão e ficamos desesperados. Mas o Senhor está dizendo, vai haver multiplicação, vai haver prosperidade, mas você precisa confiar, você precisa ter fé. Como aquela mulher que estava ali catando graveto para fazer um pedaço de pão para ela e teu filho comer. Quando Elias fala para ela, faça para mim primeiro, aquela mulher confiou. Aquela mulher deixou de se alimentar o teu filho. Ela alimentou o profeta. Então, quando você alimenta o Senhor com a tua oração, quando você alimenta o Senhor com a tua gratidão, com a tua oferta de amor, o Senhor, Ele prospera. O Senhor, Ele abre as comportas do céu. Quando ela alimenta Elias, ela não esperava que dentro da sua casa ia haver uma prosperidade. Aquilo que era escassez, aquilo que para ela seria o fim, o Senhor decretou prosperidade. Se percebe que muitas das vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, muitas das vezes, porque muitas das vezes a gente anda com Jesus, a gente conhece Jesus, mas não acredita que Ele pode multiplicar, que Ele pode prosperar na nossa vida. A gente não acredita que Ele pode fazer o pouco se transformar em muito. A gente ainda tem essa dúvida. Mas eu creio que não é porque a gente não confia no Senhor, é porque a gente não acredita em nós mesmos. A gente muitas das vezes duvidamos da nossa fé. A gente muitas das vezes duvidamos do nosso clamor, da nossa oração. Achamos que a oração do irmão é melhor do que a nossa oração. Achamos que o clamor do irmão é melhor do que o nosso clamor. Porque quando a adversidade bate, a gente corre atrás do irmão, a gente vai atrás do irmão, começa a dizer a nossa vida, começa a contar a nossa vida, mas a gente tem que entender que é necessário a gente fazer como essa mulher, entrar para dentro do nosso quarto, fechar a porta, e acreditar na palavra liberada do Senhor para a nossa vida. Porque Eliseu manda ela e os filhos entrar. Eu creio que Eliseu ele não entrou, mas ela obedecem à ordem do profeta. E houve prosperidade quando ela entendeu que a obediência, ela traz prosperidade. Nós só vamos prosperar na presença do Senhor quando a gente entender que a obediência e a fé, ela traz prosperidade. Porque quando aquela mulher entra para dentro da tua casa, o pouco que ela tinha começou a se multiplicar. Se percebe que não houve vaso o suficiente para poder colocar tanto azeite. A prosperidade foi tão grande que não houve mais vaso. Que se percebe que se os vasos acabou, mas o azeite não acabou. Os vasos sim acabaram, mas o azeite ainda permaneceu. E eu entendo muitas das vezes com isso. O Senhor sempre palestra comigo sobre isso. Que muitas das vezes a gente não sabe ser fiel no pouco para que o muito possa para que o pouco possa se multiplicar.
Muitas das vezes a gente não sabe agradecer o Senhor pelo pouco que temos. Muitas das vezes começamos a murmurar, começamos a questionar. Ela poderia dizer para Eliseu: olha, é pouco. O que eu vou fazer com esse pouco de azeite? Esse pouco de azeite não vai ser suficiente, mas ela não murmurou. Ela somente obedeceu a ordem do profeta. Tem pessoas aqui nesta manhã que o Senhor está dizendo: é necessário a obediência para que a multiplicação comece a acontecer. É necessária a obediente para que a prosperidade ela entre sobre a tua vida. É necessário você apresentar para o Senhor: ah, mas eu tenho vergonha, Senhor, é pouco. Mas o Senhor está dizendo: me apresenta esse pouco, porque é nesse pouco que eu vou agir. Louvado seja o nome do Senhor. Falando de prosperidade, também vai me lembrar de Noemi. Ela vai sair de Belém quando o pão se cessa. Elimeleque, ele vai pegar a tua família e vai para Moabe. Moabe não é uma terra boa. Moabe é uma terra seca, é uma terra de prostituição. Moabe é uma terra de idolatria. Mas Elimeleque, por ver o pão se cessar, Elimeleque, ele não acreditou naquele que poderia trazer a provisão de volta. O Senhor, ele cessa por um tempo o pão para testar a fidelidade daquele povo. Só que o Senhor entendeu que muitas das vezes nós só queremos ser abençoados, mas quando o Senhor vem nos testando, nos colocando no deserto, colocando a provação, a gente quer sair da presença do Senhor, a gente quer andar com nossos próprios pés, como fez Ebimeleque. Enquanto havia pão, ele era fiel. O pão acaba, ele sai sem direção. Ele sai sem direcionamento de Deus. E sem direcionamento de Deus, tudo dá errado. Começou a dar tudo errado para a família de Noemi, quando saem sem direção do Senhor, quando saem sem direcionamento. E tem pessoas aqui nesta manhã que o Senhor está dizendo: é tempo de pedir direcionamento do Senhor em tudo que for fazer. Tem coisa na nossa vida que está dando errado porque não estão pedindo direcionamento ao Senhor. Tem gente saindo da tua terra e indo para outra terra sem direcionamento do Senhor, e tem dado tudo errado e tem questionado, mas o Senhor está perguntando: com direcionamento de quem tu saíste da tua terra? Tu está fazendo como Emimeleque, não está acreditando que o pão pode voltar novamente a jorrar, que o Senhor possa trazer a prosperidade para Belém novamente. O Senhor está dizendo: é uma escassez espiritual, é uma escassez espiritual, mas também é um teste de fidelidade. Eu cesso o pão, eu cesso o pão para ver se você realmente é um verdadeiro adorador, se me adora em espírito e em verdade. Naquele momento eu creio que Emimeleque, ele envergonhou-se o Senhor. A sua fidelidade não estava em Deus, a sua fidelidade estava naquilo que o Senhor poderia lhe oferecer, porque se a sua fidelidade estivesse em Deus, Emimeleque, ele permanecia em Belém. Belém significa casa do pão, significa misericórdia. Só que ele vai decidir para uma terra infrutífera, uma terra que trouxe dor para a tua família, uma terra que trouxe perca. Agora Noemi só vai se ver sozinha com as suas noras, ali no meio daquela escassez. Só que Noemi agora ela vai decidir voltar para Belém. Noemi entendeu que sem direcionamento do Senhor não dá. Noemi entendeu que Moabe não era para ela, que Moabe não era o seu lugar. Quando a escassez vem, Noemi agora vai lembrar do teu povo, da tua origem, da tua terra. E muitas das vezes é assim, para a gente precisar lembrar de adorar, de buscar ao Senhor, é preciso o Senhor mandar a escassez. Muitas das vezes, para a gente lembrar que a gente somos adorador, muitas das vezes, para a gente se lembrar quem somos, o Senhor, ele manda a escassez. O Senhor, ele testa a nossa fidelidade, como ele testou Jó. Satanás disse para o Senhor que Jó era próspero, porque o Senhor enchia ele de bens. Mas o que Satanás não imaginava é que a prosperidade de Jó era espiritual. Jó era próspero porque ele era adorador. Jó era próspero porque ele era fiel. Jó era próspero porque ele era fiel ao seu Senhor.
Porque mesmo em meio às cinzas, Jó, ele continuou adorando, ele não perdeu a sua adoração. Ele não perdeu a tua prosperidade espiritual. Jó não perdeu a sua intimidade com o Senhor. E a adoração dele fez com que ele prosperasse novamente. A obediência dele fez com que ele prosperasse novamente. Jó nos ensina que não é só nos momentos de bonança. Jó nos ensina que temos que ser adorador também em meio à escassez, em meio à prova, em meio ao vento, em meio à luta. Jó nos ensina que a maior prosperidade que nós temos é a prosperidade espiritual, de graça e conhecimento e obediência ao Senhor. O inimigo ele foi envergonhado, porque ele achou que Jó ia blasfemar. Só que Jó está dizendo para ele: Satanás, a minha prosperidade não é na terra, a minha prosperidade não é aqui, a minha mansão não é aqui, a minha morada não é aqui. Isso tudo aqui é passageiro, isso tudo vai ficar. Mas a minha alma, ela tem uma morada. Eu estou debaixo de uma promessa, porque ele disse: ficai em Jerusalém até que eu volte. E Jó entendeu que ele não levaria nada daquilo, porque ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei para lá. Jó entendeu que a prosperidade da terra é passageira, mas aquilo que vem do céu é permanente. Aquilo que vem do céu é permanente. Eu quero prosperar, eu quero crescer, mas eu não quero obedecer, não quero adorar, não quero se prostrar diante do Senhor, não quero me render aos seus pés, Senhor, não quero dizer para o Senhor aonde está o meu problema. Só que o Senhor está dizendo: para prosperar e para crescer, é necessário apresentar. É necessário apresentar. Tem gente que tem vergonha de falar para o Senhor a sua necessidade. Tem gente que tem vergonha de dizer para o Senhor a sua necessidade. Só que o Senhor está dizendo para mim: se não me apresentar o teu pouco, não vai haver prosperidade. Se não me apresentar o teu pouco, não vai haver prosperidade. Me apresenta o teu pouco. Só que Noemi, de humilhada, agora ela vai ser exaltada. Porque Noemi vai levar com ela, Noemi não sabia que ela estava levando com ela alguém que ia fazer ela prosperar no seu momento de escassez. Ruth agora, ela vai tirar Noemi da escassez. Ela vai tirar Noemi agora, meu Deus, da sua amargura, da sua tristeza. Quando Ruth decide ir com Noemi, já era propósito de Deus. Ruth, quando decide não largar a mão de Noemi, já era propósito. Tem gente que o Senhor está colocando lado a lado contigo, é como um propósito. É para te fazer prosperar. Mas não é financeiramente, é em graça e em conhecimento. Porque antes de Noemi ir para o campo, de Ruth ir para o campo, louvado seja o nome do Senhor, perdão, não havia prosperidade. Só que Noemi, ela vai instruir Ruth. Noemi, ela vai conversar com Ruth. E Ruth vai fazer tudo aquilo que Noemi ali falou para ela. E quando Ruth começa a obedecer Noemi, o Senhor começa a trabalhar. Orfa volta, mas Ruth permanece. Noemi não pôde gerar mais filho, mas Noemi foi avó
de alguém que seria descendência real. Ela foi avó de Davi. De humilhada, ela foi exaltada. De amarga, porque ela troca seu nome. Ela diz, não sou mais Noemi, sou Mara, porque estou amarga. E ela agora vai ter a tua alegria de volta. Ela vai ter agora, meu Deus do céu, a sua intimidade, a sua confiança com o Senhor renovada, a sua aliança com o Senhor renovada. Porque primeiro foi necessário ela passar pela escassez para ela entender. Primeiro foi necessário ela passar pela perda. Primeiro foi necessário ela chorar. Primeiro ela foi necessário ela ser humilhada naquela terra ali, para vir a exaltação. E ela não foi só exaltada, ela foi próspera. Porque Ruth vai gerar algo que vai mudar a história de Noemi. Ruth vai gerar algo que vai mudar a história daquela mulher, que vai trazer alegria novamente para aquela mulher. A história de Noemi, ela é transformada através de Ruth. A escassez que Noemi vivia, Ruth vai transformar em prosperidade. Quando ela começa a catar ali aquelas migalhas, quando ela vai para o campo ali catar aquelas migalhas, ali começa agora uma nova história para Noemi. Foi no campo que a nova história de Noemi começou a ser escrevida através de Ruth. Tem pessoas que o Senhor vai colocar na tua vida para mudar a tua história, para dizer para você, eu estou contigo. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Vamos nos unir em oração, em propósito, para que a gente venha prosperar em crescimento espiritual. Talvez nessa manhã o Senhor tenha colocado uma Ruth na tua vida e você não tenha entendido. Talvez nessa manhã o Senhor tenha colocado um Elias na tua porta e você não está entendendo. Talvez nessa manhã o Senhor está colocando Eliseu diante de ti para que tu apresente o teu povo que você não está entendendo. Às vezes tu está dizendo assim, é coisa da minha cabeça. Talvez você está dizendo assim, não é Deus falando, mas o Senhor está dizendo assim, nesta manhã estou eu enviando Eliseu, estou eu enviando Eliseu hoje, nesta manhã, para poder prosperar o teu pouco. Mas é necessária a tua fé. É necessária a tua fé. Pega seus vasos agora nesta manhã. Fecha o teu olho o olho da carne, abre o olho espiritual. Coloca cada vaso seu diante do Senhor nesta manhã. Cada vaso que você precisa que o Senhor encha nesta manhã, coloca diante dele. Eu não sei se é o vaso da fé, eu não sei se é o vaso da confiança, eu não sei se é o vaso da esperança, eu não sei se é um vaso da porta de emprego, mas apresenta o seu vaso nesta manhã para o Senhor. Coloca seus vasos aí diante do Senhor, começa a dizer, Senhor, encha meus vasos, Senhor, encha meus vasos nesta manhã. Começa a colocar os seus vasos aí diante do Senhor. Remanto, rabandacai, meu Deus da glória, Espírito Santo, começa aí a colocar. Tem vaso nessa manhã que precisa ser cheio. Tem vaso nesta manhã que precisa ser cheio. O credor está vindo. Quantas pessoas têm abrido mão do teu sonho? Quantas pessoas têm entregado aquilo que é teu na mão do Criador porque não está sabendo usar aquilo que o Senhor colocou sobre a tua mão? É pouco, mas vai trazer prosperidade. É pouco, é pequeno, mas vai fazer o mar se abrir. Oh, aleluia! Nós precisamos entender que o nosso Deus, até na escassez, ele age. Até no deserto, ele envia provisão. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele só chega no momento agora quando ele olha e vê que não dá mais para você. Aí ele entra.
Mas quando ele sabe que eu e você conseguimos, que eu e você damos conta, ele está dizendo para mim e para você, é momento de você colocar a sua oração em ação, porque a oração tem que ser movida por ação. Não adianta só eu orar e não acreditar naquilo que eu estou recebendo através da minha oração. Queremos que o Senhor coloque algo novo sobre as nossas mãos, para que a gente possa ver o milagre acontecer. Só que o Senhor está dizendo, vai trabalhar com aquilo que já tem. Olha para a tua mão, já tem algo aí que você precisa. Mas, Senhor, eu ainda não prosperei, porque você não colocou os seus talentos para se multiplicar. Coloca os seus talentos para se multiplicar. Desenterra os talentos que você enterrou. Desenterra os talentos que o Senhor colocou nas tuas mãos e que você não usa mais. Talento se multiplica, talento não se enterra. Quando você quer ver o seu dinheiro se multiplicar, você coloca ele onde? No banco, na conta. E ali ele vai se multiplicando. Ali a conta vai movimentando o seu dinheiro. E com o Senhor não é diferente. Ele coloca um talento na tua mão, mas ele está dizendo, é para colocar para multiplicar, é para colocar para movimentar. O Senhor está dizendo, esse talento está enterrado, põe para fora. Eu quero ver a prosperidade, mas eu não quero obedecer. Eu quero ver a prosperidade, mas eu não quero orar. Eu quero ver prosperidade, mas eu não quero me consagrar. Eu quero ver prosperidade, mas eu não quero ir para o monte. Eu quero ver prosperidade sentado em frente à TV. Eu quero ver prosperidade o dia todo no YouTube. Eu quero ver prosperidade o dia todo na internet. Só que o Senhor está dizendo, não. Não vai haver prosperidade se você não entrar no centro da vontade do querer do Senhor. Não vai haver prosperidade se a gente não começar a se movimentar. Não vai haver prosperidade se eu e você não entendermos que a maior prosperidade que o Senhor busca em nós é a espiritual. Nós precisamos prosperar espiritualmente. Poucos dias, irmãos, eu estava falando com o Senhor. Senhor, ainda que eu tenha pouco, mas esse pouco vai ser o suficiente para me manter durante essa semana. E eu coloquei a minha fé em ação. Porque quando o Senhor decide fechar a porta, ninguém abre a porta. E ela ainda permanece fechada. Mas o Senhor, ele tem me honrado. E o Senhor falava para mim assim, as portas não vão ser grandes. Vou colocar você em lugares que dê para você fazer a minha obra, para você me buscar. Então o Senhor me colocou, né? Eu não trabalho todos os dias, mas é o pouco que tem me sustentado e que tem me honrado. É o pouco que o Senhor abriu para mim, como ele tinha dito, que seria o suficiente para me manter. Então a nossa fé, ela tem que estar determinada no Senhor. Por muitas das vezes, irmãos, a gente deixa de acreditar no Senhor, porque colocamos dúvida dentro da promessa. Porque Sara, ela vai fazer com que Abraão ultrapasse o tempo da promessa. Porque ela não soube esperar. Ela não soube confiar na palavra do Senhor. Então ela vai fazer com que ele antecipe a promessa. Só que por mais que Sara tenha antecipado a promessa, o Senhor, no tempo determinado, ele cumpre aquilo que prometeu. Por muitas das vezes, o Senhor, pela tua misericórdia, tem nos abençoado, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra do Senhor não volta atrás. Mesmo que eu e você não acreditamos, ele ainda faz com que a promessa se cumpra, mas pela misericórdia. Se percebe que aquela mulher vai mandar pedir mais vasos emprestados e os vasos acabaram.
Os vasos se acabaram. E quando os vasos se acabam, eu entendo que o Senhor, Ele não dá nem além e nem pouco. Ele dá aquilo que a gente necessita e precisa. Ele não vai dar mais do que aquilo que precisamos. O Senhor não vai dar nada daquilo que nós não precisamos. Ele sabe exatamente do que precisamos. Ele sabe exatamente a nossa necessidade. E ele sabia que aquele tanto de azeite que estava naquele vaso já era o suficiente. Então ele cessa os vasos. Se percebe que azeite tem muito e vasos tem pouco. Tem muitos vasos. Tem muito azeite e pouco vaso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo que o Senhor está dizendo que a igreja precisa fazer como oleiro, produzir mais vasos, trazer mais vasos, porque azeite tem para jorrar, mas os vasos se acabaram. É tempo da gente ser como aquele oleiro, começar a fabricar os vasos, mas espiritualmente, através da oração, buscando lá fora vasos que precisam ser cheios, buscando lá fora, através da nossa palavra, através da nossa oração, vasos que precisam ser cheios, porque tem muitos vasos lá fora precisando ser cheios, e nós estamos cheios e não compartilhamos o nosso azeite, não saímos para fora para compartilhar aquilo que em nós está jorrando, que é a presença do Senhor, que é a água viva do Senhor. Ela pediu vasos emprestados, porque os vasos que estavam na casa dela eram poucos. Quando ela sai para buscar lá fora, eu entendo. Eu olhando com o olhar espiritual, eu começo a entender que aquilo que ela vai buscar lá fora representa as vidas que o Senhor está dizendo para a gente. É tempo de buscar para ser cheio. É tempo de buscar. Sabe? Queremos orar, 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 mas não temos uma atitude dentro da nossa oração. Oramos, Senhor, liberta quem está lá fora. Mas aonde está o evangelismo? A gente já não se vê mais evangelismo. A gente já não se vê mais isso nas ruas. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu sinto falta do teu evangelho de cruz. Eu sinto falta daquelas irmãzinhas da oração que andavam de coque. Eu sinto falta daquele povo que pegava uma caixa de som e ia para a rua clamar o nome do Senhor. Hoje estamos sendo vasos acomodados. Hoje queremos ficar dentro da igreja. É crente pregando para crente. E nada muda dentro da igreja, porque pegar para crente não vai ter arrependimento, pegar para crente não vai ter salvação de alma, porque o crente já conhece a palavra, ele já está dentro da igreja. Precisamos levar azeite para quem está lá fora, precisamos levar a presença para quem está lá fora. A igreja precisa prosperar em graça e em conhecimento. E entender que não basta só a gente todos os dias estar orando, mas que nós temos que levar azeite para quem precisa. Nós temos que levar a presença para quem precisa. Nós temos que buscar lá fora, como fez aquela mulher. Eu vou lá fora buscar vasos, porque aqui dentro da casa os vasos já estão cheios. Eu vou lá fora buscar vasos vazios e ela vai pedir vasos emprestados. Mas se você trazer para o olhar espiritual, esses vasos são as vidas vazias que estão aí fora. Vazias da presença do Senhor. Vazias da presença de Deus. Esses vasos representam essas vidas. Se eu e você temos esse direito de prosperar, nós também temos que dar legalidade para quem precisa. Nós também temos que interceder por quem precisa, irmão. Eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando do espiritual. Eu estou falando da prosperidade espiritual. Porque Abraão, a obediência de Abraão
fez ele ser próspero. Abraão, ele obedece ao Senhor. O Senhor dá uma ordem para Abraão, ele não questiona. Ele não fala, não, Senhor, não vou sair da minha parentela, não vou sair da minha casa, não vou sair do meu conforto, não. Abraão simplesmente ele vai. E a obediência de Abraão trouxe prosperidade. A obediência de Abraão fez com que ele fosse um homem próspero. Quer prosperidade? Obedeça. Faça como essa mulher hoje, nesta manhã. Apresenta o teu pouco. Olha para o legado que você tem dentro da sua casa. Olha para quem está dentro da casa. Porque Jesus está dentro da casa, porque a presença estava dentro da casa. O azeite era a presença do Espírito Santo. Então, que nesta manhã você venha entender que não é no muito que o Senhor trabalha, mas é no pouco. Nessa manhã nós precisamos entender que para a gente ver manifestação da glória do Senhor sobre nossa vida, nós temos que ter algo para apresentar para o Senhor. O que você tem para apresentar ao Senhor nesta manhã? O que eu e você temos para apresentar para Ele? Ela tinha um pouco de azeite, e eu e você, o que temos para apresentar para o Senhor? O Senhor nunca vai manifestar o milagre na nossa vida se não tivermos nada para apresentar para Ele. Hoje eu só tenho a minha dor, apresenta a sua dor para Ele. Olha, Senhor, hoje eu só tenho esse arroz com ovo, apresenta esse arroz com ovo para Ele. Senhor, hoje eu só tenho o meu joelho, apresenta o seu joelho para Ele, a sua oração, mas apresente algo para Ele que vai fazer Ele manifestar a tua graça sobre a tua vida. Você tem que mostrar para Ele. Quando aquele homem volta, aqueles que receberam talento, cada um vai mostrar para ele a sua prosperidade. Eles fizeram a multiplicação do talento e ele vai se agradar. Mas aquele que não colocou o talento para se multiplicar, ele vai tomar dele e vai dar para aqueles que fizeram o talento multiplicar. Então, muitas vezes, por você não saber usar o talento que o Senhor tem na tua mão, você não consegue ver prosperidade em você. Você não consegue ver prosperidade na tua casa. Porque você não está sabendo colocar para multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Aí você vê alguém do lado prosperando, você vê a mão do Senhor na vida do irmão do lado e começa a questionar. Mas, Senhor, por que na minha vida não acontece? Porque você não está colocando para prosperar aquilo que o Senhor colocou sobre as tuas mãos. Você enterrou aquilo que o Senhor colocou sobre as tuas mãos. Como que eu posso ver prosperidade na minha vida se eu não apresentar para aquele que pode fazer se multiplicar, se eu não apresentar, se eu não confiar? Era 5 pães e 2 peixinhos. A multidão era grande. Mas quando os discípulos apresentam para ele, Senhor, é 5 pães e 2 peixinhos. A multiplicação não acontece naquele momento que o cesto é colocado ali. A multiplicação começa quando Jesus começa a partir os pães. Não sei se você entendeu isso aqui. A multiplicação começa quando Jesus começa a partir o pão. Aí começa a multiplicação. Jesus está dizendo para você assim: coloca diante de mim seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. É quando a gente aprender a dividir aquilo que nós temos, é que a prosperidade vem. Quando a gente começar a dividir aquilo que nós temos com outra pessoa, a prosperidade acontece. Por muitas das vezes queremos só para nós. E o Senhor está dizendo, é tempo de compartilhar. É tempo de compartilhar aquilo que você tem de mais. Quer ver prosperidade sobre a sua vida? Compartilha, divide.
A Bíblia vai dizer que a pesca de Pedro foi tão maravilhosa que teve que vir outros barcos para ser dividido os peixes. O Senhor não só prospera na vida de Pedro. Eu creio que você está dizendo, Pedro, eu prosperei, Pedro, a tua pesca. Eu multipliquei os peixes. Mas não é só para você. Você vai ter que dividir. Você vai ter que compartilhar. Você vai ter que levar para quem precisa, Pedro. Muitas vezes a multiplicação na nossa vida não acontece porque a gente não sabe compartilhar. A gente não aprendeu ainda a dividir. Nós temos que entender que prosperar se vem em conjunto de multiplicar. Você tem que prosperar, mas você tem que apresentar para o Senhor, para que Ele possa multiplicar. Era só um pouco de azeite, mas esse pouco prosperou. Esse pouco salvou a casa dela, esse pouco salvou os filhos dela, esse pouco pagou a dívida dela, e ela ainda viveu daquilo que sobrou. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Só que houve obediência. Só que houve obediência. Naamã, tu és chefe do exército, um homem bem-sucedido. Só que Naamã achou que a sua posição social era o suficiente para que Deus pudesse fazer para ele aquilo que ele queria fazer. Só que Naamã não entendeu que posição social, que dinheiro não comove, não pode comprar o espiritual. Naamã entendeu que o dinheiro dele, a posição social dele não era o suficiente, porque o nosso Deus não se vende. O nosso Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. O nosso Deus, ele necessita da nossa obediência. Ele poderia ter me mandado se lavar nos melhores rios, mas o Senhor está dizendo, não, Naamã, é Jordão. Jordão é rio de humildade, Naamã, vai lá. É lá. Quer ser curado? Quer ter a sua pele restaurada? Quer ser livre dessa armadura, Naamã? Primeiro deixa a sua arrogância. Primeiro deixa a tua prepotência. Primeiro, Naamã, desça, se humilhe. Naamã, entenda uma coisa. Que comigo não funciona do jeito que você quer, Naamã. Aí Naamã teve que entender que ele tinha que descer. É descendo. O Senhor está dizendo para mim e para você, é descendo. É descendo que a gente vai ver a prosperidade. É descendo. É se humilhando para Ele. Há uma palavra que diz aí, os humilhados serão exaltados. Mas eu creio que serão exaltados aqueles que se humilham perante ao Senhor. Esses sim serão exaltados. Os que se humilham perante ao Senhor serão exaltados. Porque quando eu me prostro, quando eu deixo com o meu rosto no pó, eu estou me humilhando para Ele. Eu estou dizendo para Ele, Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu estou dizendo para Ele, Senhor, eu dependo do Senhor, Pai, para respirar. Eu dependo do Senhor para me alimentar. Eu dependo do Senhor. Sem a graça incalculável dEle, meu irmão, nada pode acontecer. Nada pode acontecer. Só que hoje o Senhor está dizendo de prosperidade espiritual. O Senhor hoje em dia ele não está dando bênçãos. O Senhor hoje em dia está exigindo conserto das igrejas. Não é tempo mais de pregar casa, carro, chave, mas é tempo de pregar conserto. É tempo da igreja se despertar em oração. É tempo da igreja entender que o noivo já está à porta batendo. E se a sua lamparina não estiver cheia, a igreja vai ficar. Então olha para a sua lamparina nesta manhã e veja como ela está. Se o azeite precisa se multiplicar, se o azeite precisa jorrar novamente na sua lamparina. Essa semana eu preguei sobre isso. Eu disse, irmãos, não está no tempo mais
Porque hoje em dia, irmão, você só vê pessoas dobrando o joelho e pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E o Senhor está dizendo, é tempo de consertar. É tempo da igreja se examinar. Não é tempo mais de ficar, Senhor, me dá, me dá, me dá. Porque Deus agora, Ele quer conserto da igreja. Deus agora quer uma igreja curada. Uma igreja limpa. Deus não quer mais uma igreja de qualquer maneira. E quando eu falo de igreja, estou falando de mim e de você, porque nós somos a igreja. Isso é o templo, parede é o templo, igreja somos eu e você. É onde o Espírito Santo habita, porque o Espírito Santo não habita em parede, ele habita em mim e você. Nós, como igreja, não estamos sabendo pedir. Nós, como igreja, muitas das vezes não sabemos orar. Nós, como igreja, hoje não estamos sabendo se posicionar diante daquilo que nossa oração tem feito efeito. A oração tem trazido resultados, mas quando chega o resultado da nossa oração, nós não estamos sabendo se posicionar. Moisés, desde o início, ele está com o cajado na mão. O cajado é jogado no chão, se transforma em cobra. Desde o início, ele já está com aquele cajado. Aí chega o momento que o Senhor vai enviar o povo para o mar, para atravessar. E Moisés vai começar a clamar. Aí o Senhor está dizendo assim, por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marche. Ah, mas missionário, o Senhor estava rejeitando o clamor de Moisés? Não. O Senhor não estava rejeitando o clamor de Moisés, mas o Senhor estava ensinando para Moisés, Moisés, não basta só clamar, Moisés, não basta só orar, tem que ter atitude, Moisés, dentro da tua oração, olha para a tua mão, o que tem na tua mão? Um cajado. Então toca nas águas. Você já tem o que você precisa para fazer esse povo passar por meio desse mar. Porque continua clamando ainda, Moisés, se você já tem na mão o instrumento que você precisa. Porque clamas ainda, Moisés, se você já tem a autoridade que você precisa. Porque clama, Moisés, se você já tem autoridade, se você já tem intimidade com o dono do mar, se você já viu as maravilhas que ele fez lá atrás. Toca nas águas. Toca nas águas, Moisés. Usa agora a tua fé, a tua confiança. Usa agora, Moisés. Muitas vezes começamos a orar, Senhor, eu quero ser um missionário, Senhor, eu quero ser um missionário. Aí quando vem o momento de exercer a missão, Senhor, eu não tenho coragem de ir lá. Senhor, eu não tenho coragem de beber essa água. Senhor, eu não tenho coragem de dormir nessa rede. Ei! É tempo de analisar o que você está pedindo. Se não tem capacidade de aguentar o que está pedindo, não peça. Não peça. Senhor, eu quero, Senhor amado, prosperar. Senhor, eu quero prosperar. Aí todo dia chega reclamando do trabalho, está cansativo. Eu estou esgotada, eu não aguento mais acordar cedo. Ué, mas quer ver prosperidade? Mas não quer se movimentar? Quer ter prosperidade, mas não quer se movimentar? A Bíblia vai dizer, não recebeste porque pediste mal. Não está sabendo receber quando não está sabendo lidar com o que recebe através da oração. Não estamos sabendo lidar com aquilo que estamos recebendo através da nossa oração. Só que nessa manhã, o Senhor está falando para a igreja dele, que somos nós, que nós precisamos prosperar, mas espiritualmente. Nós temos que prosperar espiritualmente. Não está se havendo mais cura dentro da igreja. Não está se havendo mais milagre dentro da igreja. É muito difícil você ver uma alma se rendendo ao Senhor. Antigamente a gente via muitos sinais de maravilhas nos montes.
A gente via brasa se acender, a gente via paralítico andar, cego ter a sua visão aberta, surdo voltar a ouvir, mudo falar. Mas porque antigamente a igreja era mais unida, mais fervorosa, a igreja era mais temente, a igreja tinha mais temor ao Senhor, mas hoje em dia a igreja se perdeu dentro de si própria. É por isso que Amós vai dizer, Senhor, Abacuque vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, perdão. Abacuque vai dizer o quê? Senhor, aviva a tua obra em nosso meio. Abacuque está dizendo, Senhor, eu sinto falta daquele tempo, Pai, que a igreja se unia, que a igreja adorava em espírito e em verdade, que o que saía do lábio da igreja se santificava a outras vidas. Abacuque está dizendo isso, traz de volta o hino da harpa, traz de volta a comunhão. Abacuque está dizendo isso, Senhor, traga de volta a tua presença. Porque nem todo barulho significa a presença de Deus, não. Lata vazia também faz barulho. Movimentar por emocionamento. A igreja hoje está cheia de emocionamento. É muita gente emocionada, achando que está recebendo a presença do Senhor. Porque eu entendo uma coisa, que para Deus se manifestar, não há movimento sem evangelho. Não há movimento sem evangelho de cruz. Não há movimento sem a cruz. Para ter movimento tem que ter cruz. E a essência da igreja está se perdendo. A igreja está perdendo a sua essência. Mas o primeiro amor acabou. Não, mentira, que o primeiro amor não acabou, porque Cristo ainda é o mesmo, e Ele é o primeiro amor. O que mudou foi nós mesmos. Nós, ser humano, nós mudamos a nossa essência. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro amor não acabou, não. O primeiro amor não se esfriou, não. Porque Cristo é o primeiro amor. Eu entendo que Ele é o primeiro amor. O que mudou foi nós. O que esfriou foi nós. Nós se esfriamos. Tanto com a humanidade, como dentro da presença do Senhor, nós se esfriamos. Porque queremos muito buscar na terra. Só que a palavra do Senhor está dizendo o quê? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E aquilo que Ele acrescenta é aquilo que Ele sabe que a gente necessita para sobreviver. Mas aquilo que o reino do céu traz é prosperidade. Aquilo que o reino do céu traz é prosperidade, é conhecimento, é graça, é comunhão, é amor. É isso que o céu traz. É essa prosperidade que o céu quer. Que nós prosperamos em amor, que nós prosperamos em fidelidade, que nós viemos prosperar em oração, em união. É isso que o céu quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nessa manhã, igreja, apresenta o seu pouco. Peça ao Senhor para prosperar o seu pouco. Senhor, eu ainda tenho um pouco de amor dentro de mim. Prospera, Senhor. Eu ainda tenho um pouco de gratidão dentro de mim. Prospera, Senhor. Eu ainda tenho um pouco de fé dentro de mim. Prospera, Senhor. Prospera essa fé. Prospera ela, Senhor. Faça essa fé ser grande, Pai. Pai, Senhor da glória. Apresenta ao Senhor o seu pouco. Apresenta. Ele não está falando nessa manhã de bens materiais, não. Ele não está falando de prosperidade da terra, não. Ele está falando de prosperidade de alma. Ele está falando de prosperidade de alma. Se eu coloco 2 peixinhos no aquário, quando eu for ver, ele está se prosperando, ele está crescendo, está se multiplicando. Então o Senhor está dizendo de prosperidade de alma. De prosperidade de almas. Chega desse negócio de buscar só para nós mesmos, para nossa casa. É tempo da gente, prosperar a casa do Senhor, olhar para as cadeiras vazias e determinar. Eu creio em nome de Jesus que elas serão cheias, que eu creio que elas serão cheias. Olhar para as igrejas vazias e dizer, eu creio
que elas serão cheias. Ah, mas o Senhor não está preocupado com quantidade, está preocupado com qualidade. Se ele não tivesse preocupado com quantidade, ele não falaria: ide, pregai o evangelho a toda a criatura da terra. O nosso maior erro é achar que a salvação só veio para nós. Nós estamos como os gentios e os samaritanos, sabe? Só que o Senhor vai quebrar esse protocolo. Ele vai mostrar para o samaritano e para o gentio que ele veio para todos. Para todos. A igreja começa a se expandir através da mulher samaritana. Uma mulher que era apontada e julgada pelos seus erros cometidos. Mas através daquela mulher, o Senhor vai começar a abrir a porta das igrejas. O Senhor vai começar a unir as nações. O Senhor vai começar a unir. Se percebe que Filipe ele vai pregar a palavra do Senhor em Samaria. Mas o Espírito Santo só desce quando Pedro e João chegam. Porque se o Espírito Santo desce no momento em que Filipe está pregando, ia haver divisão de igreja. E o Senhor não queria uma igreja dividida. O Senhor quer igrejas unidas. O Senhor quer igreja unidas, ele não quer igreja dividida. Ali o Senhor está ensinando para os gentios e para os samaritanos que ele não é placa, que ele não é rótulo, mas que ele é alma, ele é vidas. O Senhor está ensinando ali naquele momento: vão e prosperem em meu nome, fazendo discípulo. É prosperar, mas é ganhando almas. É enchendo o reino do Senhor de almas. 100 e poucas pessoas eliminadas pelo inimigo no Rio de Janeiro. E o mais triste é que essas almas morreram sem salvação. Que essas almas morreram sem conhecer Cristo. Então que nessa manhã, irmãos, possamos apresentar o nosso pouco para o Senhor. E dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu apresento o meu pouco, multiplique para que eu vá e encha quem precisa. E encha quem necessita de ti, Pai. Porque eu sei, Senhor, que tem pessoas que precisam do Senhor. Mas, Senhor, a glória, me dá coragem e força para ir. Porque assim como o Senhor fez com seus discípulos, Pai, faça comigo. Envia-me a mim, Senhor, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua unção. Nós temos que parar com esse negócio: ah, não quer nada. A palavra já foi pregada e não quer nada. Não. Quando Jesus encontra com a samaritana no poço, ele coloca a semente. Mas quem vai regar ela? Ele coloca a semente. Ele planta a semente. Aí vem Filipe regando novamente. Só que agora quando Filipe chega, a mulher samaritana que teve a semente plantada por Jesus, ela faz a semente germinar no meio do seu povo. E o povo passa a acreditar no Senhor. O povo passa a acreditar no Messias. Porque alguém que teve a semente plantada fez ela germinar no meio do seu povo. Aí vem Filipe para acabar de complementar aquilo que o Senhor já havia feito. Então nós temos uma ordem do Senhor, quando Ele fala para mim e para você que nós faríamos obras maiores do que a dele, é porque Ele sabe que a gente tem capacidade. Senão Ele não falaria isso. Se Ele não acreditasse em nós, no nosso potencial de fazer o reino prosperar, Ele não nos daria essa ordem. Então que nessa manhã os irmãos possam ficar com essa palavra. Tá? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém?